Desejo um feliz sábado a todos os irmãos que nos assistem nesse momento, a todos os presentes aqui também da equipe de transmissão ao vivo. Nós estamos aqui nessa manhã para cultuar a Deus e uma das formas mais esplendorosas que o Senhor deixou para nós de cultuar o seu nome é aprendendo da sua sagrada palavra. E é isso que nós vamos fazer agora. Eu me chamo Jarson e fui convidado para retomar com os irmãos um estudo que vocês já haviam começado sobre as doutrinas bíblicas defendidas pelos adventistas do sétimo dia. E hoje nós vamos explorar um pouco da doutrina número 5, que trata sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. Então, vamos embarcar comigo aqui nessa jornada pelas Escrituras para nós aprendermos mais sobre essa palavra de Deus e sobre essa pessoa maravilhosa que é o Espírito Santo, certo? Antes de nós entrarmos no texto bíblico diretamente, eu gostaria de curvar minha fronte junto com vocês, aí de onde você estiver, para que nós pudéssemos falar com o Senhor, nosso Deus, e rogar que Ele nos envie o seu Espírito para nos habilitar à compreensão da sua palavra. Vamos falar com o Senhor. Oremos. Deus bondoso e eterno, nós agradecemos a Ti pela bênção da sua palavra, agradecemos a Ti pelo dom do seu Espírito que nos mantém todos unidos em Cristo Jesus, apesar da distância física. Que o Senhor permaneça conosco nesse momento, que o Teu Espírito chegue como o grande Consolador a nós, a todos os irmãos que nos assistem, aqueles irmãos que estão enlutados, aqueles irmãos ou pessoas que estão em hospitais necessitando do Senhor, que o Teu Espírito possa prestar socorro a essas pessoas nesse momento. Nos auxilie na compreensão da Tua Sagrada Palavra, que o mesmo Espírito que inspirou os profetas a escreverem-na esteja conosco agora, nos abrindo a mente e o coração. Essas coisas nós pedimos a Ti, no nome do Teu Filho amado. Amém. Pois bem, irmãos, como havia dito a vocês, nós vamos explorar um pouco hoje o tema doutrina bíblica do Espírito Santo. Mas antes de a gente entrar nos textos em geral sobre o Espírito, eu quero fazer uma advertência muito importante sobre esse assunto. E ela é baseada num texto bíblico. Abra comigo lá em 1 Coríntios, no capítulo 2. Em 1 Coríntios, no capítulo 2, irmãos, nós vamos encontrar uma advertência do apóstolo Paulo, um ensino dele, na verdade, nos falando algo muito importante sobre o Espírito Santo. Por que isso é tão importante? Por que eu quis começar com esse texto? Nós vamos explorar alguns textos da Bíblia, mas eu quero começar especialmente por esse, porque ele tem algo muito importante a nos falar. Veja no capítulo 2 e no verso 10 de 1 Coríntios. Nos é dito assim, ó: mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Deixa a Bíblia aberta. Paulo diz aqui que o Espírito perscruta, ele investiga e conhece até mesmo as coisas profundas de Deus. E ele nos revela essas coisas, evidentemente através da sua palavra. Ou seja, irmãos, a obra e a operação do Espírito Santo é de trazer a nós o conhecimento sobre Deus. Paulo continua explicando isso. Veja comigo no verso 12. Ele fala assim, ó: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. O Espírito foi dado a nós com que objetivo? Ele diz, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Ou seja, a nossa salvação. Isso significa, irmãos, que para compreender os assuntos espirituais, para compreender a salvação, para compreender a Bíblia, nós necessitamos do Espírito do Senhor nos auxiliando. Paulo enfatiza melhor ainda essa ideia nos versos seguintes. Vamos ler o verso 13 e 14. Ele fala assim, ó: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. E por fim, o verso 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Veja que afirmação impressionante, né? Ele diz que o homem natural,
aquele homem, aquele indivíduo, aquela mulher que não teve contato ainda com o Espírito de Deus, que ainda não foi inundado pelo Espírito de Deus, não pode compreender as coisas espirituais. Veja, não é só questão de não querer compreender as coisas espirituais. Ele diz, não pode compreender as coisas espirituais. Porque essas coisas se discernem espiritualmente. É necessário que tenhamos o Espírito Santo a fim de compreender as coisas de Deus. É claro, o Espírito Santo age sobre todos os seres humanos, mas a atuação dele é diferente de uma pessoa para outra. Como assim, Jason? Nós poderíamos dividir aqui os seres humanos em dois grupos. Em um grupo de pessoas, o Espírito Santo age de fora para dentro. Ele tenta convencer essas pessoas do pecado, tenta guiar essas pessoas até Cristo. Na verdade, esse é o nosso estado antes de conhecer a Jesus. O Espírito Santo age somente de fora para dentro, tentando nos convencer. Nunca é dito, irmãos, sobre as pessoas que ainda não aceitaram a Cristo, que elas têm o Espírito Santo dentro delas. Infelizmente, esse dom, o dom de ter o Espírito dentro de si, o dom de ser morada e habitação do Espírito Santo, é um dom que Deus confere apenas aos que aceitaram a Cristo. Então, nós temos a massa da humanidade que não aceitou a Cristo e que tem a ação do Espírito de fora para dentro, tentando levar essas pessoas a Jesus. Mas uma vez que alguém chega a Jesus, o aceita como Salvador, se converte, tem fé nele, o que acontece? O Espírito passa a fazer morada nessa pessoa. E agora a atuação vai ser de dentro para fora. O Espírito vai habitar internamente nesse indivíduo. É dessas pessoas que Paulo fala aqui. Quando Paulo diz que algumas pessoas são espirituais, ele está falando daqueles que aceitaram a Cristo como Salvador, que tem o Espírito dentro dela. Cada crente, irmãos, todo crente, na verdade, todo o que aceitou verdadeiramente a Jesus, possui o Espírito Santo em si. Nós vamos investigar isso melhor hoje. Mas todos os que aceitaram a Jesus como seu Redentor, receberam, naquele exato momento, o Espírito Santo como uma dádiva, uma morada interna. Ou seja, nessas pessoas o Espírito não age somente de fora para dentro. Agora ele passa a agir de dentro para fora, guiando todos os caminhos dessa pessoa. E é essa pessoa que Paulo chama aqui de espiritual. Em oposição está o homem natural. Quem é o homem natural? Aquele do primeiro grupo. Aquele que não aceitou a Cristo. Aquele que não tem o Espírito dentro de si. Essa pessoa, infelizmente, não pode compreender as coisas espirituais. Talvez você, irmão, já tenha aceitado a Cristo, tenha se pegado, tenha se encontrado em algum diálogo com um descrente, com alguém que não aceitou a Jesus ainda, e você tenta explicar as coisas da palavra de Deus, você tenta explicar coisas com relação à sua fé, e para essa pessoa simplesmente não faz sentido. Por quê? Porque as coisas espirituais, as coisas do Espírito, como a palavra de Deus, por exemplo, se discerne espiritualmente. É necessário que a pessoa aceite o dom de Cristo, aceite o Espírito Santo, a fim de compreender as coisas sagradas. Então eu comecei por esse texto para que vocês percebam a importância do Espírito Santo. Se Jesus é a segunda pessoa da divindade, e é Ele quem nos revela sobre o Pai, é Jesus quem nos revela o amor de Deus através dos seus atos, através dos seus ensinos, é o Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade, quem nos capacita a entender o que Jesus revelou. Se Jesus é o revelador da vontade de Deus, é o Espírito Santo o habilitador de compreender a vontade de Deus. Ou seja, irmãos, se não fosse o Espírito, a operação da terceira pessoa da divindade, nada do que Cristo fez teria utilidade. Nada do que Jesus falou, nada do que Jesus revelou seria útil para nós. Porque nossa mente natural seria incapaz de entender essas coisas. Então, além da obra de Cristo, Deus também enviou o seu Espírito a nós, a fim de que ele atuasse na nossa mente e nos levasse a Jesus, nos habilitasse a entender as coisas espirituais. Então temos que ter muito cuidado a respeito de qualquer coisa que proferimos contra o Espírito. Qualquer coisa que dizemos contra o Espírito, se diminuímos a sua personalidade, se diminuímos a sua divindade, se achamos que o Espírito é só uma força, uma energia, que ele não é Deus de fato, muito cuidado deve ser tomado nesse ponto. Porque uma ofensa contra o Espírito é uma ofensa contra a
própria pessoa que lhe leva a entender as coisas de Deus. Mas vamos a outros textos bíblicos nessa manhã. Será que o Espírito Santo, conforme é apresentado na Bíblia, é apenas uma energia, uma força elétrica, como a energia elétrica que está passando pelos fios da sua casa agora? Será que ele é apenas um poder, como o fôlego de vida que anima o seu corpo? Ou será que o Espírito Santo é uma pessoa, alguém real, alguém que tem vontades, que tem uma mente, que tem sentimentos? Vamos ver o que a Escritura nos revela sobre isso. Eu quero começar vendo com vocês Atos, no capítulo 13. Então vamos a Atos, capítulo 13. E se você já deu uma olhada, uma paginada rápida no livro de Atos, você vai lembrar que a partir daqui, do capítulo 13, é quando começam as viagens missionárias da igreja. Antes desse período, a igreja estava restrita ao seu círculo em Jerusalém e Samaria. Mas depois das primeiras viagens missionárias que Paulo começou a fazer, a igreja começa a se expandir até os confins da terra, como Jesus tinha ordenado, depois que o Espírito Santo fosse derramado. Veja agora em Atos capítulo 13, o que nos é dito aí a partir do verso 1 até o 3. Fala assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo, que nós conhecemos como o apóstolo Paulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Opa, preste atenção aqui. Já nos é dito que o Espírito Santo falou. Disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. A primeira viagem missionária. Veja que quem convocou Barnabé e Saulo para a primeira viagem missionária, irmãos, não foi a igreja de Antioquia. Não foram os irmãos que se reuniram e decidiram mandar Paulo numa viagem missionária. Quem fez isso aqui foi o próprio Espírito Santo. O texto fala que o Espírito Santo disse, ele falou: separai-me. Veja, ele fala de si mesmo como um indivíduo. Ele usa um pronome pessoal aqui: separai para mim. Então, será que nós podemos olhar para esse texto aqui e achar que o Espírito Santo é um mero poder, uma mera energia? Não faz sentido nenhum, né, irmãos? Mas vamos retornar um pouco do livro de Atos. Se você olhar o capítulo 5, você vai ver um outro texto muito interessante sobre o Espírito Santo, em que os apóstolos estão falando. Capítulo 5 de Atos, no verso 32. Vamos ver o verso 31, para pegar um pouco do contexto. Ele fala assim: ó, Deus, porém, com a sua destra, o exaltou, Jesus, a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Falando sobre tudo aquilo que aconteceu nos eventos finais da vida de Jesus. Verso 32. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou, que Deus entregou aos que lhe obedecem. Veja que coisa interessante aqui, irmãos. Quem testemunhou de todas as coisas que Jesus tinha feito não foram apenas os apóstolos, não foram apenas os seguidores de Jesus. Quem testemunhou junto com eles foi a própria pessoa do Espírito Santo. Então ele aparece aqui de um modo muito pessoal, trabalhando junto com a igreja primitiva para levar a obra do Evangelho avante. Não era apenas uma obra humana, onde esses seres humanos estavam impelidos por uma força, uma energia, um poder que os colocava para frente. Eles estavam sendo acompanhados por uma pessoa divina, o Espírito Santo. Então, nós vemos aqui no livro de Atos, claramente, e existem muitas outras passagens que o tempo não permite a gente mostrar, onde o Espírito Santo nos é apresentado como atuando junto com a igreja, como um indivíduo, um ser pessoal. Mas existem também alguns outros textos da Bíblia que nos revelam características no Espírito que só um indivíduo, só alguém pessoal pode ter. Vamos a Romanos capítulo 8. Eu gosto muito desse texto. Talvez seja o meu texto preferido da Epístola aos Romanos. Está no capítulo 8. No verso 26, o apóstolo vai dizer o seguinte, ele está falando aqui sobre o Espírito, certo? Todo esse capítulo 8 é o capítulo do Espírito Santo, na Epístola aos Romanos. Então, se você ler todo esse capítulo, você vai aprender muito
sobre o Espírito Santo, conforme ensinado por Paulo. Veja o verso 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, nos presta assistência. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Mantenha o texto aberto. Veja que ele fala que o Espírito intercede por nós. Isso causa confusão na mente de algumas pessoas, né? Porque alguns pensam, mas o único intercessor entre Deus e os homens não é Jesus? A Bíblia não diz que Jesus é o único intercessor? A Bíblia não diz isso, cuidado. A Bíblia diz que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus ocupa a posição única no cargo de mediador, aquele que faz a ponte entre nós e Deus, porque ele é divino e humano ao mesmo tempo. Mas intercessor, Jesus é também, mas nós temos vários intercessores. Eu, por exemplo, posso interceder pela igreja orando por ela, não é verdade? Da mesma forma, o Espírito Santo é colocado aqui como alguém que intercede por nós. E diz que ele intercede com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém. O verso 27 explica melhor o que Paulo quis dizer. E aquele que sonda os corações, quem é esse? Aquele que sonda os corações. Esse é um título no Antigo Testamento para a pessoa de Deus o Pai. O texto está falando que Deus o Pai, aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. O que Paulo está descrevendo aqui, irmãos, é uma cena muito bonita, na sala do trono de Deus. Ele diz que o Espírito Santo está diante de Deus e intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ou seja, ele não precisa se comunicar audivelmente com Deus. Por quê? Porque Deus sabe o que se passa na mente do Espírito. Porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então você teria aqui mais ou menos uma cena tribunal, né? Na sala do trono de Deus, na sala do juízo de Deus, nós temos ali o grande juiz, que é Deus o Pai assentado no seu trono, mas também temos o intercessor, que está conversando com Deus com gemidos inexprimíveis, de um modo que não se expressa audivelmente. E por que o Espírito Santo não precisa expressar audivelmente? Porque Deus sabe qual é a mente do Espírito. Existe um texto muito interessante, aquele lá de 1 Coríntios 2 que a gente leu, que fala que o Espírito também sabe qual é a mente de Deus o Pai. Ou seja, eles se conhecem perfeita e mutuamente. E o Espírito Santo intercede por nós. Então, irmãos, veja que esse texto nos fala que o Espírito possui uma mente. Será que um objeto inanimado, uma energia impessoal, teria mente? Teria pensamentos para Deus saber o que se passa nessa mente? Não teria, né? Então o Espírito Santo aparece para nós aqui de modo muito pessoal, como um indivíduo real mesmo, que está fazendo intercessão por nós diante de Deus. Esse texto de Romanos 8 também, se você voltar um pouco, vai nos dizer algo muito interessante. Veja comigo a partir do verso 12. Ele diz assim, ó, aí no mesmo capítulo. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Dê uma pausa que a gente vai ler alguns versinhos a mais. Ele fala aqui, em todo esse capítulo, Paulo está fazendo um contraste entre e viver no Espírito. Viver na carne é viver uma vida de pecado. E ele diz que nós, filhos de Deus, que nos convertemos a Cristo, não somos autorizados de modo algum a viver na carne. Talvez você pense, mas eu não tenho força para vencer meus pecados, eu não tenho capacidade de vencer minhas tentações. É por isso que Deus nos entregou o seu Espírito. Você não é deixado a lutar sozinho contra o pecado. O Espírito Santo lhe capacita a vencer os feitos da carne, a mortificar os feitos da carne. E ele fala mais adiante, verso 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aqui existe uma conexão muito interessante, irmãos, entre ser filho de Deus e ter o Espírito de Deus. Você sabia que Deus é Pai na Bíblia em dois sentidos? Deus é Pai na Bíblia num sentido mais geral, onde Ele é Pai de todos os indivíduos, de toda a criação. Deus é Pai dos anjos, Deus é nosso Pai, é Pai dos animais nesse sentido também, no sentido de que Ele é o Criador de todas as coisas. Deus é Pai até mesmo de Satanás, nesse sentido, porque Ele era o Criador
de Satanás antes de sua queda, obviamente. Mas existe um segundo sentido em que Deus é pai, e ele não é pai de todos, nesse segundo sentido. Existe um segundo sentido mais íntimo, mais especial, em que Deus só é pai dos que aceitam a Cristo. João capítulo 1 diz que Jesus veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito, ou o poder, dizem algumas versões. Veja, você recebe um direito quando aceita Cristo. Um poder. Que poder é esse? De ser chamado filho de Deus. Antes de Cristo, nós não possuíamos esse direito. Antes de receber a Jesus como Salvador, nós não temos o direito de sermos chamados filhos de Deus nesse segundo sentido. Se nós não somos filhos de Deus antes de Cristo, nós somos filhos de quem então, Jason? Bom, Paulo fala em Efésios capítulo 2 que antes de conhecer a Cristo, nós éramos filhos da ira, filhos da perdição. Nós não fazíamos parte da família de Deus, a família íntima de Deus. Mas uma vez que nós aceitamos a Jesus como Salvador, o que acontece? Deus nos adota. E a maior prova de que Deus nos adota, segundo Paulo, é que ele nos dá o seu Espírito. Um Espírito que nos permite olhar para Deus e chamá-lo de Abba, de Pai. Abba é a palavra hebraica para Pai. Então, é apenas quando aceitamos a Jesus como Salvador que nós reconhecemos Deus como Pai, não apenas naquele primeiro sentido, como Criador, mas Pai num sentido muito mais íntimo, muito mais próximo. Nós nos tornamos membros da família de Deus. Jesus Cristo aparece para nós como um irmão mais velho, nós somos co-herdeiros dele e somos filhos do mesmo Pai. Ou seja, participamos agora do círculo familiar íntimo de Deus. Ele nos adota e para permanecermos com ele. Olha o que ele fala aí no verso seguinte, verso 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados. Mas recebestes o espírito de quê? O texto fala, adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, né? O herdeiro é filho do pai, não é? E se somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, já que ele é o nosso irmão mais velho. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Eu acho esse texto fantástico, irmãos, porque ele nos revela algo muito íntimo da experiência que só um cristão tem. Apenas alguém que conhece a Deus verdadeiramente e entra em contato com Cristo, é perdoado dos seus pecados, aceita isso pela fé, descansa das suas obras e recebe Jesus como Salvador no seu coração, é que reconhece a Deus como Pai. Ele diz aqui que o Espírito testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Ou seja, o Espírito Santo dá testemunho. Será que uma energia, uma força impessoal poderia dar testemunho de alguma coisa? Será que o Espírito poderia nos comunicar, dizer para nós que somos filhos de Deus, se ele fosse apenas um poder? É claro que ele é uma pessoa também, né, irmão? Então, naqueles momentos que nós temos mais próximos com Deus, aquele momento em que você ora, você sabe que Deus lhe ouviu, aquele momento em que você pede perdão a Deus, você sabe que foi perdoado do seu pecado, aqueles momentos onde você está passando por alguma tristeza, alguma dificuldade, e você fala com Deus naquele momento e sabe que Deus está ali com você, é isso aqui que Paulo diz que está acontecendo. É o Espírito Santo, junto com você, testificando de que você é um filho de Deus, de que você pode ter certeza do seu perdão, de que você pode ter certeza da segurança que Deus lhe dá, de que você pode ter certeza de que Deus, como soberano, guia a história, apesar de todas as tristezas e dificuldades que a gente passa. Ou seja, esse é o momento mais íntimo, é o ápice da experiência cristã. É o Espírito testificar conosco de que nós somos filhos de Deus. Agora, temos uma segunda pergunta para fazer. Tudo bem, o Espírito é uma pessoa, mas quem me garante que ele também é Deus? Que ele é uma pessoa divina? Algumas pessoas dizem, tudo bem, o Espírito Santo é uma pessoa, mas ele é apenas um anjo. Um anjo é um ser pessoal também, né? Um anjo tem mente, um anjo tem sentimentos. Então alguns dizem, o Espírito Santo é o anjo Gabriel, por exemplo. Será que isso pode ser dito com base na Bíblia? Vamos ver alguns textos muito importantes. Abra comigo em Atos, vamos voltar ao livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 5. Nesse capítulo está acontecendo algo muito interessante. A igreja havia acabado de receber o Espírito no Pentecostes, havia pregado para uma multidão,
E eles precisavam levar a obra avante, como Jesus tinha mandado. O problema era, eles não tinham fundos arrecadados para bancar a obra da igreja. Então o que foi que eles fizeram? Eles fizeram um pacto de mútuo acordo, aquilo não foi forçado, foi voluntário, eles aceitaram livremente, de que eles depositariam suas posses aos pés dos apóstolos para levar a obra adiante. Então isso foi um pacto de livre acordo entre eles. Só que um casal daquela igreja havia vendido um campo para dar a renda para a igreja e deixou que Satanás os influenciasse. O que foi que eles fizeram? Venderam o campo, guardaram uma parte do valor e entregaram o restante. E Deus pronuncia um juízo sobre eles através do apóstolo Pedro. Talvez você pense, né, mas Deus não foi muito duro aqui? Deus não foi duro, porque esse pacto aqui foi de livre acordo. Deus não obrigou ninguém a entrar nesse pacto. Eles aceitaram livremente, nós queremos doar nossas posses. Mas quando foi na hora H, eles titubearam e deram apenas uma parte. Olha o que acontece então quando Pedro os encontra. Verso 3. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses a quem? O texto fala: ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Pedro está dizendo, né? Você não era obrigado a entrar nesse acordo, Ananias. Por que você deixou Satanás encher seu coração? E ele conclui dizendo, no verso 4, não mentistes aos homens, mas mentistes a Deus. Naquele mesmo momento, Ananias morre. Momentos depois, a sua esposa chega e morre também, como um juízo recebido da parte de Deus. Mas veja o que eu quero destacar aqui. Pedro diz, você mentiu ao Espírito Santo. 2 frases depois ele diz, você não mentiu a homens, você mentiu a Deus. Veja que Pedro coloca em categorias, né? Ele diz assim, você não mentiu a um ser humano. A pessoa para quem você mentiu, o Espírito Santo, não está na categoria de homens. Também não está na categoria de anjos. Não está na categoria de seres elevados. Você mentiu ao próprio Deus, Ananias. Então, Pedro tinha a convicção muito clara de que o Espírito Santo era Deus. Ele partilhava da divindade junto com o Pai e com o Filho. Mas será que nós temos algum outro texto que nos confirme essa ideia? Temos diversos. Deixe-me dar só um exemplo sem abrir lá. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, o apóstolo Paulo diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Que nós somos santuário de Deus, melhor dizendo. No capítulo 3 ele fala, vós sois santuário de Deus. No capítulo 6 ele diz, vocês são santuário do Espírito Santo. Talvez você fique confuso, né? Eu sou santuário de Deus ou sou santuário do Espírito Santo? Não é uma contradição, porque o Espírito Santo também é Deus. Nós temos também falas que Deus pronuncia no Antigo Testamento e que são atribuídas ao Espírito Santo. Quer ver que coisa impressionante? Abra aí no último capítulo de Atos, o capítulo 28. Capítulo 28 de Atos. O apóstolo Paulo está fazendo um sermão para algumas pessoas que estavam com ele. Nesse momento aqui, Paulo estava preso em prisão domiciliar, já estava no final do seu ministério. Momentos antes, pouco tempo faltava, poucos anos para ele ser morto por Nero. E aqui ele estava pregando um sermão. Veja o que ele diz no verso 25. E havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras, ele e os judeus. Bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse. Quem foi que falou aqui? O Espírito Santo. Olha o que foi que o Espírito Santo disse. Verso 26. Vai a este povo e dize-lhe, de ouvido ouvireis e não entendereis. Vendo, vereis e não percebereis. Porque o coração deste povo se tornou endurecido. Com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam, e por mim sejam curados. Deus está dizendo que essas pessoas foram endurecidas por causa do engano do próprio pecado. E ele fala que quem proferiu essas palavras foi o Espírito Santo. Mas quando você lê esse texto no Antigo Testamento, sabe quem foi que falou? Lá em Isaías 6, o texto diz que foi o próprio Deus, que foi Jeová e Yahvé, lá no Antigo Testamento, quem proferiu essas palavras. Ou seja, o Espírito Santo aqui é o próprio Jeová também no Antigo Testamento. Então perceba que Deus, ele é um Deus tripessoal. Tanto o Pai,
quanto o Filho, quanto o Espírito, embora sejam três mentes distintas, três pessoas diferentes, partilham da mesma divindade. Então o Espírito Santo é colocado para nós aqui claramente como alguém que não é apenas uma pessoa, mas também é Deus. Nesses últimos minutos que nos restam, eu quero ver algumas passagens com vocês, porque uma vez que nós conhecemos a pessoa do Espírito Santo, é importante conhecer a obra do Espírito também. Deixe-me ver só mais uma passagem com vocês que está lá em Mateus capítulo 12. Vamos comigo lá. Esse capítulo é muito conhecido por tratar de algo impressionante que aconteceu naquela época com aqueles fariseus e aquelas pessoas que duvidaram ferrenhamente de Jesus. Jesus fala que elas cometeram a blasfêmia contra o Espírito. Eu quero ver com você aí agora esse texto. Algumas pessoas dizem assim: tudo bem, o Espírito Santo não é uma energia, ele é uma pessoa mesmo. E tudo bem, ele não é um anjo, ele é Deus também. Mas o Espírito Santo é o próprio Jesus Cristo. Algumas pessoas dizem assim. Aceitam que ele é alguém, aceitam que ele é Deus, mas acham que é alguém que é o próprio Jesus Cristo e não uma pessoa distinta dele, como a Bíblia apresenta. Jesus sempre fala do Espírito Santo como outra pessoa, né? Lembra da promessa de Jesus? Eu rogarei ao Pai para que ele vos envie outro Consolador. Não era ele mesmo. Jesus estava voltando para o céu. Quem viria para a terra seria outro Consolador. Então é uma pessoa distinta. Mas essas pessoas dizem que o Espírito Santo é igual a Jesus, é a mesma pessoa que Jesus. Será que é? Veja aí em Mateus capítulo 12 o que está acontecendo. Aqui Jesus está discutindo com os fariseus, irmãos, com os escribas, porque ele havia feito um exorcismo que ninguém nunca tinha feito. Ele havia exorcizado uma pessoa que era cega e muda. O que é que tem de tão especial nisso, Jasper? Porque os rituais de exorcismo naquela época consistiam em conjurar primeiro o nome da entidade que habitava na pessoa, para só então chamá-la pelo nome e expulsá-la em nome de Deus. O próprio Jesus fez isso em outra ocasião, né? Vocês devem lembrar quando ele chega para um endemoniado e pergunta: qual é o teu nome? O nome do demônio que habitava, né? E a entidade responde: somos legião, porque somos muitos. Então, esse era um ritual de exorcismo comum na época. Agora pense, como é que alguém ia falar o nome da entidade que habitava nela se essa pessoa fosse muda? E além disso, essa pessoa era cega. Jesus nem podia fazer rituais visuais, como também era comum naquela época, para expulsar aquela entidade. Então as pessoas tinham a convicção de que só alguém muito especial, só o Messias, o filho de Davi, seria capaz de expulsar o demônio de alguém dessa forma. E Jesus expulsa. As pessoas ficam maravilhadas. O que é que os fariseus dizem? Quando eles percebem que as pessoas estão convencidas que Jesus é o Messias, eles dizem: esse homem não está expulsando o demônio pelo poder de Deus, não. Ele está expulsando o demônio pelo próprio poder de Satanás. Ou seja, eles chegaram num ponto máximo. Eles disseram que a obra do Espírito, na verdade, era a obra de Satanás. Veja o que Jesus diz contra eles. A partir do verso 31. Capítulo 12, verso 31. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Não vou explicar para vocês aqui agora o que significa a blasfêmia contra o Espírito, mas há algo muito importante nesse texto. Jesus se distingue claramente do Espírito, porque o que é que ele diz? Quem proferir uma blasfêmia contra mim, o Filho do Homem, isso será perdoado. Mas quem proferir uma blasfêmia contra o Espírito, não será perdoado. Será que eles são a mesma pessoa? É claro que não, né? São duas pessoas diferentes, dois indivíduos distintos. Além disso, o texto fala que o Espírito Santo pode ser blasfemado. Para blasfemar alguém, irmãos, essa pessoa precisa ser divina, precisa ser Deus. Eu não poderia, por exemplo, blasfemar contra o ancião da igreja de Esperança. Ele é apenas um homem. Eu não poderia blasfemar sequer contra o presidente da igreja. Ele é apenas um homem. Blasfêmia é um pecado que se comete exclusivamente contra Deus. Então Jesus diz: eu posso ser blasfemado, porque sou filho do homem, e o Espírito Santo também pode ser blasfemado, mas isso não será perdoado. Ou seja, a blasfêmia é um pecado que nos mostra que o Espírito Santo é também uma pessoa divina, diferente de Jesus. O Espírito Santo, irmãos, foi enviado para nós por Jesus como alguém que iria dar continuidade à sua obra.
Jesus disse aos seus discípulos, naquele seu último discurso íntimo, aquela sua última conversa mais pessoal com eles, lá em João 14 a 16. Vocês viram as obras que eu fiz? Pois vocês farão obras muito maiores que essa. Aí você pensa, mas como é que nós vamos fazer obras maiores que o próprio Jesus? Não é pela nossa própria força, irmãos. É pelo poder do Espírito que Jesus nos dá. Jesus disse, eu vou pedir ao Pai para que Ele mande a vocês outro Consolador. Vocês não vão ficar órfãos. Quando esse Consolador vier, Ele vai estar com vocês para sempre. Ele é o Espírito da verdade. Ele vai habitar não apenas no meio de vocês, como era no Antigo Testamento, em que o Espírito habitava no meio das pessoas e vinha sobre um ou sobre outro indivíduo. Jesus promete no Novo Testamento que o Espírito Santo virá sobre todos os crentes, porque Ele habitará dentro de vós, Ele fala. Jesus diz que aquele que o receber, que o amar, Ele promete em contrapartida, meu Pai o amará, e eu, Jesus, virei para Ele. Eu e o Pai viremos para Ele e faremos morada. Aí você pensa, como é que Jesus vem até mim? Como é que o Pai vem até mim se eles estão lá no céu agora? O Pai está sentado no seu trono. A Bíblia diz que Jesus está assentado à direita do Pai. Como é que eu sei que eles estão aqui no meu coração agora? Como é que você sabe que Deus está no seu coração agora aí? Porque Jesus nos deu o Espírito. É o Espírito quem traz a nós a presença do Pai e do Filho. Veja que privilégio gigantesco nós temos, né, irmãos? Ter a própria divindade triuna, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, habitando no nosso coração, cuidando da nossa vida, regendo os nossos caminhos, nos dizendo o que não fazer, nos orientando conforme a palavra de Deus, nos transformando a cada dia à imagem de Jesus Cristo. Um dos papéis do Espírito descritos na Bíblia é o de transformar cada um de nós que recebemos a Cristo à imagem do Filho de Deus. Nós somos criados à imagem de Deus lá no princípio, mas por causa do pecado, essa imagem ela foi estilhaçada, como se uma grande martelada tivesse sido dada nesse espelho que nós éramos e refletimos a imagem de Deus. Hoje você não é a imagem do Senhor não, certo, irmãos? Você é a imagem do Senhor de modo desfigurado. Qual é a obra do Espírito então? É vir até nós e pegar cada caco dessa imagem e colocar no lugar de volta, para que você seja reconstruído segundo a imagem do seu Salvador, para que você se torne mais parecido com Jesus Cristo. Paulo diz lá naquele capítulo de Romanos, né? Romanos 8. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Ele diz que todas as coisas cooperam para o bem. Mas ele não diz que bem é esse, nesse verso. Não é um bem genérico. Todas as coisas não cooperam para você comprar uma casa nova no final do ano. Todas as coisas não cooperam para você conseguir um carro novo, para você conseguir terminar o seu curso universitário. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Que bem é esse? Paulo explica no verso seguinte. Ele diz, porque os que foram chamados por Deus, os que Deus o conheceu de antemão, Ele os predestinou para serem conformados, transformados à imagem do seu Filho. É esse o grande bem que Deus deseja para nós. É hoje lhe tirar do lamaçal do pecado e lhe tornar alguém cada dia mais parecido com Jesus Cristo. É lhe tornar alguém que é morada do Espírito Santo, perdoado por Deus, movido pelo Espírito para levar a obra do Evangelho avante. Nunca se esqueça isso. Você é alguém que pode hoje receber a promessa do Espírito? Se você já aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador, saiba que o Espírito está com você e que Ele guia não somente você. Você não é um crente desgarrado, individual. Jesus nos chamou para sermos o seu povo, a sua igreja. Essa igreja, ela pertence ao Espírito Santo. O Espírito Santo é o grande proprietário dessa igreja. Não é o presidente da igreja, não é o presidente da associação. Todas essas pessoas são importantes também, porque são orientadas pelo Espírito de Deus. Porém, essa igreja pertence a Jesus Cristo. Mesmo que nós estejamos separados fisicamente, existe um elo, o vínculo que nos une a todos num só corpo, o corpo espiritual de Jesus Cristo, que é vinculado pelo Espírito Santo. Então saiba que você é alguém movido por Deus, se você aceitou a Cristo. Saiba que o Espírito Santo quer morar com você, quer lhe levar a ser alguém melhor, mais parecido com Jesus, para que você abandone seus pecados e seja transformado à imagem de Jesus Cristo. E naquele dia, quando o nosso Senhor Jesus retornar, nós seremos transformados por completo. Deus vai dar o toque final da imortalidade em nós e vai nos dar um corpo
que é controlado, movido somente pelo Espírito, sem desejos da carne, sem pecado, sem nada de ruim, apenas com a presença plena do Espírito Santo, para que possamos habitar eternamente com o Senhor da glória. Então, meu amigo, minha amiga, espero que você possa ter compreendido um pouco mais sobre o Espírito na palavra de Deus, e que você se deixe ser transformado por essa pessoa maravilhosa. Nós vamos fazer uma oração agora para finalizar. Ao término da oração, temos um pequeno louvor e vamos falar com o nosso Deus. Oremos. Deus poderoso, Senhor grandioso, agradecemos a Ti, Pai eterno, agradecemos a Ti, Filho amado, porque o Senhor nos enviou o Teu Espírito. Obrigado porque Ele habita conosco, Ele habita no meio de nós, Ele une toda a Tua igreja, mesmo que separada pela distância, porque o Espírito é onipresente, está em todos os lugares, mas também está nos nossos corações. Agradecemos porque o Senhor faz morada em nós. Mesmo sendo tão sujos, tão pecadores, o Teu Espírito condescende, Ele aceita habitar nesse coração perdoado. Que o Senhor possa fazer morada eterna nele, nos transformar a cada dia à imagem de Jesus Cristo. Fica conosco, nos dá um bom sábado de descanso espiritual na Tua presença. É o que te suplicamos, Pai eterno, no nome de Jesus e no poder do Espírito. Amém.